Olá! É... Parece melhor. Enquadramento... Parece que tá torto, né? Mas não, é da câmera mesmo que pega num ângulo meio... Agora isso aqui tá meio torto mesmo. Olá, humanoides! Como é que vocês estão? E aí? Lembram como é que foi a última aula? Bom, a gente falou sobre robótica de baixo custo, utilizando sucata, e aí tivemos algumas perguntinhas também. Onde a gente consegue encontrar sucatas? Bom, esse nome é sucata, né? Algumas cidades por aí, não sei, deve variar. Bom, isso vai depender aí de cidade para cidade, mas aqui onde eu moro, nessa mesma rua tem um senhor que ele coleta TV velha, que mais? Liquidificador, ventilador, ar-condicionado, micro-ondas, muita coisa ele vai coletando por lá. E dentro de algumas coisas dessa, tem algumas coisas que a gente pode usar na robótica também, tá? Claro, um motor de corrente alternada de liquidificador é um pouco perigoso para se utilizar até com os jovens, né? Mas aí tem algumas outras coisas que dá para a gente usar sim. As eletrônicas também são opções, tá? Você pode falar com o dono, com a pessoa que trabalha na eletrônica, para saber dela se lá também vende reciclados, né? Utilizados já. E até mesmo se consegue o contato de alguma pessoa de sucata que tenha alguns equipamentos eletrônicos usados para vender ou para doar. Como eu falei, eu acho que eu falei, né, no vídeo passado, que até mesmo pais de amigos, familiares, pessoas assim, conhecidos seus, vocês podem conseguir com essas pessoas. De repente tem um computador velho que não vai usar mais, você já pode pegar aí um buzzer, LEDs, imã, várias coisas que tem no computador, tá bom? Bom, e aproveitando que eu já estou falando aqui da cidade onde eu moro, né, Ceará-Mirim é uma cidade pequena, pertinho aqui de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e aqui até então só tem 2 semáforos, tá? E mesmo assim, talvez possa parecer estranho para você, mas muitas pessoas não sabem como funciona um semáforo, não sabem de quem é a vez, né, a prioridade no trânsito, então acho que seria uma boa oportunidade a gente aproveitar aqui um espacinho para falar um pouco sobre isso. E aí, o que vocês acham? O que a gente poderia fazer para tentar ensinar essas pessoas um pouco mais sobre trânsito, cidadania e como funcionam os semáforos? Essa é a parte que eu espero vocês responderem, mas não vou escutar, né? Porque, enfim. Professor, acho que a gente poderia ir ao semáforo e mostrar às pessoas como ele funciona. Acho que dá para fazer um vídeo, né? Sim, poderíamos ir lá falar um pouco sobre isso, mostrar como é que funciona, fazer até entrevistas, né, com autoridades, seria bem legal. Alguém mais tem alguma dica? Professor, acho que a gente poderia construir um semáforo. É mesmo, a gente poderia construir um semáforo e também fazer alguma coisa diferente. A gente poderia colocar uma buzina, uma cigarra, uma sirene, alguma coisa assim, para alertar as pessoas que não podem ver. E aí elas iam saber que o semáforo está fechado ou que está aberto. É mesmo, professor, a gente pode montar um semáforo, colocar um alerta sonoro e podemos também colocar uma cerca entre a rua e a calçada para que as pessoas não passem no lugar errado, que não seja a faixa de pedestre. E a gente ainda pode colocar uma cancela para que as pessoas só passem na hora certa. Calma, jovens gafanhotos. Vamos uma coisa de cada vez, tá? Vamos começar então construindo o semáforo. O que é que a gente precisa para construir o semáforo? Bom, a gente já sabe mais ou menos como é a forma, não é? Como é o design de um semáforo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma haste. Na parte de cima dele, vamos colocar um espaço para os LEDs, onde teremos o LED vermelho, o amarelo e o verde. Então, aí a gente já sabe que, além da estrutura, nós vamos precisar de 3 LEDs, um sendo vermelho, outro amarelo e outro verde. Também, se não tiver colorido assim, não tem problema, tá? Você pode tentar colocar LEDs brancos mesmo e pintar, ou talvez colocar um celofane, é isso? Acho que é. Aquele coloridinho, né? Inclusive eu estou usando um ali na lâmpada. E aí nós poderíamos ter também um outro semáforo menor para os pedestres, que aí ele teria apenas 2 LEDs, sendo um vermelho e um verde. Mas ficou bem feio esse aqui, hein? Vamos focar no maior. Ok, já sabemos que temos a estrutura, 3 LEDs, e para ligar esses LEDs, o que a gente precisa? Precisamos de uma bateria, uma pilha. Vou colocar aqui apenas um círculo com um mais e um menos, tá? É a nossa bateria. Dependendo do tipo dos LEDs, da quantidade de elétrons que vai passar nesse circuito, né? A nossa corrente
a gente precisaria também de um resistor. Por precaução, a gente sempre coloca, tá? São dois padrões que existem que a gente desenha os resistores. Desse lado de cá, um é com essa caixinha, esse retângulo, e o outro é com esse zigue-zague, tá? É a mesma coisa, tá? São dois resistores iguais, só muda a forma como a gente apresenta eles. O retângulo aqui é o padrão europeu e o zigue-zague é o padrão americano, tá bom? Eu não vejo problema usar um ou outro. E aí, quantos resistores a gente vai precisar? Olha, o semáforo ele acende um LED de cada vez, então você pode economizar nos resistores e usar apenas um, tá? Colocando, eu sei, muita gente vai ser contra isso, ok. Mas aí, se você pode utilizar mais de um, então coloca um resistor para cada LED. Tudo bem? Vou mostrar fazendo com os dois. Com os dois não, né? Com um e com os três. Lembre-se que nem todos têm a mesma condição financeira, nem a mesma facilidade de conseguir componentes eletrônicos. Ok, com a bateria, com o resistor e com os LEDs, a gente já liga as coisas aqui, tendo, claro, os jumpers, né? Os fios, para conectar e fechar o circuito. Mas como é que a gente controla eles? Se for manualmente, a gente pode ir fechando o contato entre os terminais com os jumpers, e podemos também colocar umas chaves, e aí a gente pode manualmente ir acionando as chaves, né, fechando os circuitos assim. Agora, se a gente tem a possibilidade de incluir um Arduino nessa brincadeira, aí a gente consegue colocar os LEDs para serem controlados pelo Arduino. Através da programação, a gente pode fazer as portas digitais do Arduino emitirem um nível alto ou um nível baixo, né? Acende ou apaga os LEDs, ok? Vamos lá, vamos brincar com isso aqui um pouquinho. Bom, iniciei esse vídeo mais ou menos como eu fazia nas minhas aulas com algumas das minhas turmas, tá? De alunos de 7 a 10 anos mais ou menos. Era assim, interagindo com eles, tentando puxar a resposta deles. E aí, neste momento, a gente toma caminhos diferentes dependendo aí das situações. A gente pode continuar isso aqui no quadro, no papel, fazendo rabiscos. A gente pode ir direto para a mão na massa. E a gente tem uma outra opção também, tem algumas outras talvez. A terceira que eu digo aqui seria a gente partir agora para os simuladores. E no caso, um simulador que eu gosto muito de utilizar é o Tinkercad. Bom, então vocês estão vendo aí a tela do Camtasia, né? Deixa eu fechar essa informação aqui em cima. Temos aqui projetos 3D, circuitos, blocos de código, lições, algumas coisas para a gente explorar. Aí quem não conhece o Tinkercad, a gente fala mais sobre isso. Inclusive eu tenho até um curso também sobre o Tinkercad, tá? Vamos lá, eu acabei de criar um projeto aqui. Então tenho aqui o projeto semáforo. E dentro dele a gente pode criar um projeto 3D e um circuito. A gente pode usar aqui o projeto 3D para criar a estrutura. Fazer, por exemplo, na impressora 3D, fazer um desenho e mandar para uma cortadora laser. E aí a gente consegue ter mais facilmente essa estrutura. Agora, para as pessoas que não têm acesso a máquinas CNC, como essas duas que eu acabei de falar, vocês podem também utilizar palitos de picolé, palitos de churrasco, em casos extremos, quem sabe aí até mesmo galhos, pedaços de madeira assim, tá? Bom, para esse vídeo não ficar tão longo e também não é a intenção desse vídeo agora a gente fazer o modelo 3D, eu vou pular essa etapa. E vou clicar aqui em projeto 3D. Então já tenho um modelo, tá? Eu vou apenas alterar o nome aqui, ó, semáforo. Ok, dá um Ctrl V e apareceu ele aqui. Tem uma base, a gente consegue encaixar essa haste. A base tem aqui os espaços para os LEDs. Tem o detalhezinho aqui atrás, ó, para o LED encaixar direitinho aqui. A parte do chanfro do LED vai ficar aqui para baixo, provavelmente, tá? Aí a gente tem os detalhezinhos aqui desse semáforo. E aí a gente volta lá, aqui no nosso projeto, para criar agora o circuito. E aí a gente sabe que precisamos de pelo menos um resistor, precisamos dos 3 LEDs, um vermelho, o outro amarelo e o outro verde. Precisamos também de uma bateria, eu vou colocar essa de 9 volts, mas se for o caso a gente pode utilizar outra também. E como a gente vai controlar ele depois, vamos colocar aqui botão, melhor o interruptor do que o botão, tá? E vamos controlá-lo depois através da programação com o Arduino. Nesse caso aqui estamos utilizando o Arduino Uno. Então eu também vou pular aqui esse momento de montar o circuito, tá?
E agora a gente vai para o entendimento dele já montado, porque assim, já com o circuito montado, né, já organizado, fica mais fácil da gente entender. E, bom, montar o circuito eu posso até ir explicando aqui. Na esquerda, eu fiz utilizando apenas um resistor, como eu tinha falado, e ele vai ser controlado através do Arduino, que aí a gente vai ter uma programação para fazer as portas fecharem, né, o circuito fechar e os LEDs poderem acender. Já aqui no meio, eu tenho um circuito similar, porém com chaves, para a gente poder controlar manualmente, né, mecanicamente. E temos também uma bateria, que eu coloquei aqui uma de 9 volts. Não é necessário ser uma bateria de 9 volts, pode ser pilha também, como tem aqui ó, mais à direita. O que é que vai mudar? Bom, quanto maior for a tensão dessa bateria, dessa pilha, maior vai ter que ser a resistência. O nosso resistor vai ter um valor mais elevado. Passou uma mosca aqui essa hora, 4 horas da madrugada, passando mosca aqui dentro, 5 horas. 5 horas e 9. Bom, acaba sendo uma aula mais longa essa, tá? Porque eu estou mostrando muitos detalhes, mas à medida que a gente for fazendo aí as próximas aulas, o negócio vai acelerando um pouco mais, tá? Aqui na direita a gente tem um circuito bem simples, sem o resistor por enquanto. Temos o LED, temos os jumpers, né, os fios, temos o push button e temos a bateria, né, que no caso aqui nós temos uma pilha de 1.5 volts. Olha só, vamos iniciar aqui o circuito, a simulação. No momento em que a gente inicia, que eu aperto o botão, a gente quase não vê o LED acender, tá? Mas ele está acendendo. O que é que isso significa? Significa que eu tenho pouca corrente passando por ele. A tensão aqui não está sendo suficiente para gerar uma corrente ideal para acender este LED. Então, o que a gente pode fazer é colocar duas baterias e a gente dobra a tensão. Temos então, se está ligado aqui em série, nós vamos ter 1.5 mais 1.5, 3 volts, ok? Então, ligando agora, olha só o que vai acontecer quando a gente aperta o botão. Nesse caso, a gente tem corrente demais. Então, queima o LED. Para isso, a gente precisa de um resistor, certo? Como saber qual resistor, qual bateria usar? Bom, o mais seguro é você ir pela lei de Ohm, tá? Você vai ver qual é a corrente que o seu LED suporta. Isso vai ter em datasheet, mas não é tão simples assim ver. Geralmente, aí são de 30 mA, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Vai depender realmente do tipo do LED, ok? Então, você vai colocar aí na equação a corrente que ele suporta, né? A corrente ideal que você vai ter, um valor aproximado de resistência e um valor de tensão. Agora, se você vai para o lado empírico, né, na tentativa e erro, aí você vai para resistores mais altos, tipo 1 kΩ ou até mais alto que isso, já vai ser um exagero de segurança, mas tudo bem. E aí você começa com tensões mais baixas, uma pilha de 1.5 volts, duas pilhas. Bom, dando continuidade, temos aqui o circuito do meio, onde nós temos as chaves. Nesse caso, a gente muda o estado da chave para que o LED acenda. Então, se a gente for acompanhar aqui, ó, o que está funcionando já ali do Arduino, eu tenho que apagar esse e acender o próximo. Apago o amarelo e acendo o verde. Apago o verde e acendo o vermelho. Ok? Vai funcionar mais ou menos assim. Sobre esse circuito aqui, vejam que o jumper preto ele está no cátodo, tá? no cátodo do nosso LED, o terminal catódico, né? Como diz aqui. Tem aí uns vícios de linguagem, né? Cátodo, catodo. A forma correta, formal, é o cátodo. E aí muita gente acaba utilizando a paroxítona catodo, tá? Assim como elétrodo e eletrodo, se eu não me engano. Bom, enfim. Aqui, 3 coisas para a gente saber sobre o resistor, o básico. Não tem diferença se a gente utiliza ele ao contrário, né? Não existe ao contrário. Você pode ver aqui que tem, deixa eu aproximar, tem um tracinho dourado, que alguns pode ser prata, esse aqui é a precisão dele, tá? E aí não faz diferença se ele está para o lado do LED ou para o lado da bateria, da chave, enfim. Vai fazer o mesmo efeito. Assim como também não tem a diferença se você coloca ele no ânodo ou no cátodo, tá bom? Vai depender aí da conveniência, do que pra gente é mais conveniente, se a gente vai economizar jumper, se a gente vai economizar espaço, enfim. Nesse caso aqui, eu poderia até ter colocado ele aqui no cátodo já para ficar soldado aqui junto ao terminal da chave. Eu poderia soldar ele já no terminal da chave e economizaria mais um jumper. Essa era a segunda coisa para vocês saberem, tá? E a terceira coisa é sobre a resistência em si.
O resistor, esse tipo de resistor aqui, ele funciona meio que roubando um pouco da energia que iria apenas para o LED, e aí ele transforma essa energia elétrica em energia térmica. Ele produz ali um pouco de calor para que o nosso LED não queime, não torre de tanta corrente que pode passar para ele. Por isso é melhor que você dê preferência a valores mais altos de resistores na hora de fazer os testes, tá ok? E aí você vai baixando conforme a necessidade. Para isso é bom você conhecer também a tabela de cores do resistor. Só de olhar aqui, eu já consigo ver que é marrom, preto, vermelho, são apenas 3 cores aqui de valores fora o da precisão. Então nós temos 1000 ohms, né? 1K, 1 kilo ohm. Ok, lembrando pessoal, qualquer dúvida, qualquer correção também, fiquem à vontade para falar aí nos comentários, tá? Eu vou falando aqui, às vezes eu troco alguma coisa, confundo, a minha dislexia deixa passar alguma coisa aí, e vocês me corrijam, por favor, nos comentários, tá? Vamos aqui para o Arduino, então, que é a parte mais legal, né? Tem a parte aqui da programação. Eu poderia ter feito também colocando um resistor para cada um desses LEDs aqui, tá? Mas como acende um de cada vez, né, não tem tanta necessidade assim da gente colocar os 3 resistores, acabei colocando só um para mostrar aí o circuito com 3, o circuito com 1. Então, aqui no da bateria, eu coloquei os resistores no ânodo. E aqui do Arduino, eu coloquei o resistor no cátodo dos 3. E aí, para vocês entenderem melhor sobre o Arduino, para quem não conhece, tem um vídeo que é muito bem avaliado aqui no nosso canal, que é o Aprendendo Arduino do Zero em 15 minutos, alguma coisa assim. Você pesquisa Arduino em 15 minutos e vai achar esse vídeo, tá? É um vídeo que eu vou bem detalhado nessa parte aqui de lei de Ohm, a introdução ao Arduino, tá? Funcionamento direitinho. E aí eu coloquei aqui, ó, o ânodo do LED verde na porta 9 do Arduino, o amarelo na 10 e o vermelho na 11. Para a gente programar isso aqui, a gente pode vir aqui no código e podemos programar aqui dentro do Tinkercad, tanto em blocos como em texto. E tem essa função aqui também, ó, que é blocos mais texto, que a gente vai colocando os blocos e ele vai automaticamente colocando o texto ao lado. E aí você pode copiar esse texto aqui e colar lá dentro da IDE do Arduino e já enviar para ele, né? Já fazer o upload para o seu Arduino e funcionar. Tá, e aí como é que está funcionando aqui? Vamos aqui para o código escrito. Temos a void setup, que ela está setando as portas 9, 10 e 11, que são 2 LEDs, né? 9, 10 e 11, como output, ou seja, saída de dados. A gente vai enviar um sinal através dessas portas, que é justamente para acionar e desligar os LEDs. Isso aqui acontece apenas uma vez quando a gente liga o Arduino, e vamos para a void loop, que aqui ele vai ficar se repetindo. A gente tem então o primeiro comando aqui dentro, que é o digital write, que ele vai escrever na porta 9, que é o nosso LED verde, o valor alto, ou seja, vai ligar o LED verde e vai desligar os LEDs amarelo e vermelho. Mesmo que eles já estejam desligados, ele vai mandar o comando de novo, ou seja, redundância, tá? E aí, bom, eu tenho um costume também de colocar isso aqui já tudo em high ou tudo em low, ou seja, tudo aceso ou tudo apagado dentro da setup. Mas aqui eu não pude ter essa liberdade porque ele faz automaticamente a partir do momento que a gente coloca os blocos, tá? Então ele já cortou minhas pernas aqui. Mas tudo bem, funciona normalmente. Temos então a primeira parte que vai acender o verde. Depois de 4 segundos, olha aqui, ó, segundos, delay de 4.000 milissegundos, é a mesma coisa. A gente vai então acender o amarelo, não é isso? Está o verde aceso, vai acender o amarelo para indicar que os carros devem parar, começar a parar, prestar atenção, que vai fechar logo em seguida. E aí depois de 2 segundos, a gente acende o LED vermelho, que está na porta 11, apagando os outros 2, e vai esperar 3 segundos e vai repetir isso aqui tudo de novo, de novo, de novo, enquanto o Arduino estiver lá ligado, vai ficar repetindo esse código, tá bom? Então é isso que a gente tem aqui, ó. O Arduino vai funcionar quando eu inicio, verde por 4 segundos. Olhem aqui em cima, 4 mudou para o amarelo, depois de 2, né, foi para 6 ali, mudou para o vermelho, e depois de 3 voltou para o verde. E é isso.
Assim a gente tem um semáforo, e daqui a gente pode partir para implementações, colocar aí, quem sabe, um buzzer para fazer o alerta sonoro, colocar um servo para fazer lá a cancela do nosso aluno fictício aqui, né, que sugeriu colocar uma cancela e sei lá, enfim. Fizemos aí meio que um teatro ali no início, mostrando como seria mais ou menos, bem mais ou menos, o início de uma aula de robótica educacional minha. A gente fez a parte ali onde estamos interagindo com a turma, recapitulando o que tivemos na aula passada, apresentando um problema e buscando a solução a partir dos próprios alunos, tendo deles a resposta para ver se a gente encontra uma solução. E aí, para a gente ver, né, como as coisas se misturam, por exemplo, o design, a gente desenhou aqui mais ou menos como seria o nosso semáforo. Fizemos também aqui, de certa forma, o design do nosso circuito, né, também tem um pouco a ver. E aí na eletrônica a gente viu aqui os componentes que seriam necessários, montamos o circuito. Na parte da mecânica a gente tem a estrutura em si, a gente utiliza a impressora 3D para fazer aquele modelo 3D ser real. E temos a parte da programação, onde fazemos o controle do nosso semáforo a partir do Arduino. E no fim a gente pode ter alguma coisa mais ou menos como isso aqui, né? O semáforo aqui funcionando, feito na impressora 3D com o Arduino. E o detalhe aqui é que eu utilizei uma protoboard, que eu não utilizei ali no circuito, tá? Não utilizei no Tinkercad, mas poderia ter utilizado. Bom, ficou bem grande essa aula aqui. Vou tentar fazer um milagre aqui na edição para reduzir sem perder muita informação. E é isso. Comentem aí o que vocês esperam para as próximas aulas, que como vocês sabem, eu tenho os tópicos já feitos, mas estou gravando e já liberando essas aulas para o YouTube. Sai primeiro no site e para o pessoal que acompanha a gente no Telegram. Inclusive, temos a lista de transmissão e o grupo no Telegram. É só você colocar aí, ó, t.me/jlab, ok? Só mais uma coisa. Para complementar aqui, fizemos então aquele teatro ali no início, mostrando como seria mais ou menos o início de uma aula de robótica educacional minha para alunos aí de 8 a 10 anos. E não demos sequência a isso, tá bom? Fomos aqui para a parte mais técnica, mostrando como fazer o semáforo e tal. Isso, numa aula de robótica educacional mesmo, a gente faria o desenvolvimento do projeto e, dependendo da duração da aula, a gente teria uma parte dinâmica, a parte onde falaríamos sobre as leis de trânsito, sobre o semáforo em si, quando parar. Bom, enfim, toda essa parte didática, porque mais uma vez eu lembro a vocês que para uma aula de robótica educacional funcionar bem, a gente tem que ter a união da parte técnica com a parte pedagógica, tá bom? Então, lembrando que a parte da aula de robótica educacional foi lá no começo aqui. Nós demos mais um passo na parte de projeto para quem quiser aí poder fazer o seu semáforo em casa, utilizar com seus alunos nas escolas, ou mesmo você fazer o seu semáforo e brincar em casa também. Brincar e aprender, né? Para quem ainda não sabe meu nome, chegou até aqui sem saber disso, meu nome é Jason Cruz. E nós estamos aqui fazendo mais uma aula do nosso mini curso de robótica educacional. Até a próxima aula.